Irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, pelo amor dEle por nós, pela salvação, pela misericórdia e a graça do Pai que nos permite estar aqui nessa noite, num culto de louvor e adoração a Ele. E essa noite nós vamos encerrar uma série de mensagens. Nós temos algumas semanas, com exceção aí do final do ano, né, o culto de ano novo, o primeiro culto do ano, a gente parou essa mensagem um pouco, pausou ela, mas hoje nós vamos terminar a série de mensagens que tem como tema central as vitórias do crente na glória futura. As vitórias do crente na glória futura. E nós já vimos aqui, irmãos, uma série de vitórias que todo crente vai obter. Uma série de vitórias. A gente viu aqui que nós vamos, foi o primeiro sermão, uma vitória sobre os pecados. Haverá um dia em que os nossos olhos se abrirão e nós não vamos mais pecar, irmãos. Essa é a grande vitória que Cristo Jesus nos dá a partir do seu sacrifício na cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, aquilo que nos aflige, Jesus levou sobre a cruz. E Ele pagou definitivamente o preço do pecado, e por isso nós estaremos com o eterno, sem mais a possibilidade de pecar. Isso é uma grande vitória. A maior de todas as vitórias, né? Maior de todas as vitórias. E junto com essa vitória, outras grandes vitórias nós teremos, né? Nós teremos as vitórias sobre os medos. Hoje nós temos medo. A gente tem medo do que vai acontecer com a gente amanhã, né? O que vai acontecer daqui a pouco, ou o que vai acontecer daqui a um ano. Vitória sobre as lágrimas. Quantas coisas nos fazem chorar. E é um choro de tristeza mesmo. Choro da angústia da alma. Quantas coisas que entristecem o nosso coração e as lágrimas vêm diante de nós. Haverá um dia, irmãos, que as únicas lágrimas que sairão dos nossos olhos serão de alegria, né? Possivelmente quando nós abrimos os olhos para a eternidade, talvez a primeira expressão da nossa gratidão a Deus vai ser uma lágrima que vai cair. E o próprio Senhor Jesus Cristo, com todo cuidado, com todo carinho, vai enxugar a lágrima do nosso rosto, né? As grandes vitórias, as preocupações, não teremos mais preocupações. As preocupações serão, de uma vez por todas, né, acabadas. Ninguém vai se preocupar com nada, né? Na eternidade saberemos exatamente como as coisas serão. Não tem mais dúvida. As preocupações sempre vêm por causa da dúvida. Nós não teremos mais dúvida. Quando Cristo Jesus, o sol da justiça, estiver brilhando diante de nós, todas as coisas serão claras, como o sol do meio-dia. Então a gente vai saber exatamente o que sempre nos espera, sem preocupação nenhuma, né? E seremos muito felizes com Deus por causa disso. Não estaremos mais sós. A vitória de Cristo na cruz nos dá uma vitória sobre a solidão. Por mais que às vezes, nesse mundo todo conectado, de redes sociais, com vários seguidores, a gente seguindo muitas pessoas, dá-se a impressão que o tempo todo nós estamos ocupados e com pessoas próximas de nós. Muitas vezes, no escuro da noite, a gente se sente só. Mas a solidão também vai acabar. Um dia, essa será uma das nossas vitórias. A solidão. E nós vimos que, por último, que haverá uma vitória que não diretamente está ligado a somente nós, homens, mulheres, mas a toda criação. As aflições que a natureza sofre, né? As coisas desreguladas da forma que estão, né? As doenças que surgem, tudo isso que mostra que a natureza, por mais que bela, ela sofre, ela padece também por causa do pecado. Haverá, quando Cristo voltar a estabelecer novos céus e nova terra, um estado completo de uma natureza extremamente bela e perfeita. É uma vitória que nós alcançaremos também. As imperfeições das naturezas acabarão. Esse negócio de enchente, esse negócio de casa caindo, lá nos Estados Unidos, não sei quantas mil casas queimando, né? Tudo desregulado, né? Às vezes os alimentos encarecem porque choveu menos, às vezes encarece porque choveu demais. Isso vai acabar, irmãos. Por um dia, Cristo, né, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos presenteará com novos céus e nova terra. E hoje, para finalizar, nós vamos avaliar a última das vitórias
que nós teremos na glória futura. A última que eu vou pregar. Porque existem várias outras vitórias que nós alcançaremos na glória futura. Se nós fôssemos pregar cada uma delas, primeiro, eu não saberia todas. Vão ter coisas que nós só vamos descobrir lá. E segundo, nós passaremos aqui 10, 15, 20 anos, todo domingo, pregando sobre todas as vitórias que o crente obterá na glória eterna. Mas aqui, eu termino com uma. Nós teremos uma grande vitória, irmãos. O fim da nossa peregrinação. Isso é uma vitória. É uma grande vitória. A gente saber que um dia nós não vamos mais peregrinar. A gente vai falar assim, acabou. Mas acabou no bom sentido. É aquela sensação de cheguei na minha casa. É uma vitória, né? Não sei, quem já passou, às vezes, coisas simples, né? Nós estamos, às vezes, envolvidos no trabalho, né? Aí chove disso, às vezes, eu lembro do seminário, né? A gente saía de lá tarde, às vezes estava chovendo muito, e apesar do seminário ser perto da minha casa, totalmente fora de mão, estava até conversando isso com a Paulinha ontem, né? É metrô, é ônibus, e às vezes chegar, que é a confusão, estava doido para chegar em casa, e às vezes em Belo Horizonte, todo mundo sabe que é um grande desafio a gente chegar em casa, quando a gente chega em casa dá um alívio, né? Assim, nós cheguei em casa, graças a Deus, vou tomar meu banho, vai ter uma jantinha ali, a gente chega em casa e graças a Deus, chegou. Haverá um dia, irmãos, que nós vamos fazer isso. Nós vamos fechar os nossos olhos para essa realidade, abrir os nossos olhos para a realidade futura e dizer assim, cheguei em casa, acabou, louvado seja Deus. O fim da peregrinação é uma grande vitória que todos nós desfrutaremos. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26. Eu vou fazer a leitura desse texto, eu peço que você acompanhe atentamente. Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvado seja o Senhor pela tua palavra.
Bendito seja o Senhor que preservou esse texto diante de nós, a carta de Paulo aos Filipenses. Obrigado porque o Senhor nos permite, pelo texto que nós lemos, Deus, avaliar um sentimento tão profundo que está no apóstolo e que, por vezes, Deus também permeia as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Ah, Deus, como temos anseio pelo céu, pela glória, por aquilo que está preparado para os teus filhos. Sabemos disso, Pai. Por outro lado, ainda o Senhor nos chama a peregrinar nessa história, a caminhar. E que o Senhor, pela sua graça, pela tua bondade, possa, através desse texto, Pai, e que, através do teu Espírito Santo, no meu falar também, todos nós sejamos alimentados por ti, exortados, mas também, Deus, preenchidos com a esperança eterna. O Senhor nos ajude, Pai, no meu falar e no ouvido dos meus irmãos, o teu Espírito Santo haja em todas as nossas vidas. É o que eu oro por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu não sei se você já viu aqui todos os filmes que nós temos disponíveis sobre a Crônicas de Nárnia. Se você não viu, eu indico para você ver. As crianças que aqui estão, os pré-adolescentes que aqui estão, se já não viram esses filmes, pode ver, as Crônicas de Nárnia. Salvo engano, a gente tem 3 filmes, né? Não sei exatamente, mas são 3 filmes. Tem um dos filmes, né, da Crônicas de Nárnia, que é a Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da Alvorada. Eu não sei se você está muito ambientado com a história de Crônicas de Nárnia, mas por favor, me permita aqui dizer. Crônicas de Nárnia é um livro escrito por C.S. Lewis, um cristão. E ele trabalhou de uma forma muito inteligente a literatura infantil. E um dos seus feitos é a Crônicas de Nárnia, né? O livro Crônicas de Nárnia. São 7 livros, né? É um compêndio de 7 livros. E, especialmente esse livro, a Crônicas de Nárnia, ele tem muitos paralelos com o Evangelho. Muitos paralelos mesmo, né? Um grande amigo de C.S. Lewis, que era Tolkien, né? Amigo pessoal de C.S. Lewis, e Tolkien, nós sabemos que talvez o maior escritor de todos os tempos. Ele escreveu O Senhor dos Anéis, né? Tolkien até fez uma crítica à obra de Crônicas de Nárnia, falando que C.S. Lewis exageradamente colocou o Evangelho na obra dele, né? Porque, de fato, existem muitos paralelos sobre o Evangelho. E na Crônicas de Nárnia, o personagem mais conhecido é Aslan, né? Aslan, o leão, que por vezes aparece. E é um paralelo direto a Jesus Cristo, né? Ele é o libertador, ele é o Messias, né? E ele também é o rei, né, de toda Nárnia. Só que eu não queria falar de Aslan, eu queria falar de uma cena que, para mim, ela é muito especial. Ela é muito emocionante quando você está vendo um filme, é um filme bem infantil mesmo. Eu me lembro quando a gente estava assistindo esse filme, a Dani até chorou nessa cena, né? Tipo, não chora no filme de criança, mas chora, né? A Dani até chorou. Uma cena muito bonita, passa na praia, umas ondas que estão assim, perto de Aslan, tem outros personagens ali, e junto, né, de Aslan é a cena final do filme. É o fim de uma peregrinação que está acontecendo ali, e aparece um ratinho, né, que é muito presente na história, chama Rip Ship, né? É um ratinho atrevido, conversado, sabe? Bem conversado mesmo, sim. E ele gosta de ir para as lutas, para a batalha, tem muitas guerras, batalhas em Crônicas de Nárnia, e esse ratinho tem a sua espada e ele é bom de luta, sabe? Bom de luta, e ele vai empreendendo todas aquelas batalhas, e de repente ele se encontra no final de uma batalha, uma vitória conquistada, e aquele ratinho está com Aslan, e Aslan está na porta do seu reino. Aquele ratinho, humildemente, ele chega para o Aslan, que é o rei de toda aquela terra, e ele diz o seguinte: desde a tenra idade, eu tenho vontade de conhecer o seu país, falando para Aslan, né? Desde a tenra idade eu tenho vontade de conhecer o seu país. Eu vivi grandes aventuras nesta terra, mas nada aplacou essa vontade. Eu vivi grandes aventuras nessa terra, mas nada aplacou essa vontade. E
e decorre a cena do filme, ele fala, humildemente eu te peço, que eu possa entrar no seu reino. É muito bonita a cena. Irmãos, é um ratinho, é um desenho, mas de fato faz até a gente chorar, porque faz um paralelo com um pouco da expectativa nossa. E Aslan fala assim, o meu reino está preparado para pessoas nobres como você. E aí tem um barquinho preparado, né? E aí o ratinho sobe naquele barquinho e ele faz o que é chamado ali no filme de a última travessia. Ele rompe aquela grande onda para chegar no reino de Aslan. E antes dele subir no barquinho, ele ainda faz uma coisa que é muito sutil naquela cena. Ele tira a espada da cintura, finca na areia e fala assim, eu não preciso mais de você. Acabou. E ele rompe aquela onda. Irmãos, de fato é uma cena linda. Veja esse filme, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Irmãos, esse filme retrata um pouco da nossa expectativa. De maneira limitada. Nenhuma obra pode expressar aquilo que o reino de Deus e o Evangelho propõem aos filhos de Deus. Não pode. Mas ele retrata um sentimento que deveria estar em todo cristão. Uma vontade que tinha no Rip Ship, né, de sempre ansiar, almejar a terra do seu rei, ver a terra do seu rei. Nós cristãos, filhos do Eterno, somos aqueles que deveríamos andar cada passo da nossa existência, almejando algo, estar na terra do nosso rei. Porque nós temos um rei, irmãos. Nós temos um Senhor da nossa vida. Nós temos um soberano. Nós cantamos aqui, Jantão. É o rei. Ele é o rei, inclusive, de toda essa terra. Mas ele é o rei de toda a criação. Ele é o rei daquilo que é visível e daquilo que é invisível. E esse rei, ele declara para nós que ele foi nos preparar morada. Morada. Mas ele não antecipa as coisas, levando todo mundo para essa morada. Ele faz com que cada um de nós peregrinemos aqui nessa terra. E nós poderíamos fazer uma pergunta, né? Qual que é o melhor que essa terra pode nos dar? Essa terra nos dá coisa boas, irmãos? Dá coisa boa. Né? Dá casamento, dá filhos, né? Nos dá certo tipo de confortos, nos dá alimentos, irmãos, que são gostosos. Raquel mandou um negocinho lá para casa. A Dani Talão estava trabalhando e não estava num momento muito bom de serviço lá. Aí a Dani chegou com um potinho e falou assim, ó, chegou aqui um agrado aqui. Quando eu dei aquela primeira colherada e coloquei na boca, eu falei assim, nossa, está bom demais, Dani. Né, o mineiro, né, fala assim, nu, né, que coisa boa, né? A gente come coisa gostosa que a gente fica assim, desejando comer mais daquilo, né? A gente sabe que tem um limite, né? Mas desejando comer. Quantas coisas boas nós já comemos, quantos lugares talvez bons nós já visitamos, né? Quantas coisas gostosas a gente já viveu na vida. As crianças, os adolescentes, existem coisas boas que essa terra dá. Existem coisas boas que essa terra dá. Mas nenhuma delas deveria superar o deleite que nós teremos no céu, ou o anseio por ele. Pelo menos em nossos sentimentos, nada deveria superar isso. Nada deveria. Ah, por que não deveria? Porque verdadeiramente nada vai superar isso. Nada supera o próprio Cristo. Estar com ele definitivamente. Nada supera, irmãos, estar diante do nosso Redentor e Salvador. Aquilo que ele tem preparado para todos nós. Nada superará isso. O problema é que muitas vezes nós nos parecemos ou temos desejos que são típicos dos ímpios, das pessoas que não têm Jesus no coração. Se a gente fizesse essa mesma pergunta para algumas pessoas, fala assim, o que essa terra pode dar para você? Um ímpio responderia assim, ela pode me dar tudo. Tudo. O problema, irmãos, é que essa terra não pode nos dar tudo. Dizem que o rico, ele tem sempre um dilema na sua vida. Você pode perguntar, talvez, para a pessoa mais rica desse mundo.
Eu nem sei quem atualmente é a pessoa mais rica desse mundo. Toda hora está trocando. Uma hora é Elon Musk, outra hora é Jeff Bezos, outra hora aparece um indiano lá também, que é o homem mais rico do mundo. Tem um filho que gastou, sei lá, 3 bilhões e 600 milhões de dólares no casamento. É, filho desse homem. Não sei se é de dólares ou de reais, mas aí já é tanto dinheiro que tanto faz, né? Gastou muita grana. Então, existem pessoas realmente ricas, e diz que todo rico tem um dilema na vida. O dilema da vida do rico é: o que você precisa? Ele vai falar assim: um pouco mais. Um pouco mais. Irmãos, a gente nunca vai se saciar com as coisas dessa terra. Nunca. Nunca. E a nossa peregrinação nos mostra isso. Essa peregrinação que nós estamos vivendo nos mostra exatamente isso. Nós podemos, irmãos, às vezes estar em dias completamente felizes, com um sorriso na nossa boca, com tudo dando certo. A gente chega na nossa casa, está tudo organizado, tem comida boa, as louças estão lavadas, né? As roupas estão lavadas e passadas, né? Está tudo pronto, o chão está limpo. Você chega, está todo mundo feliz, os meninos não estão dando trabalho, a esposa está abrindo um sorrisão para você e fala assim: gente, está tudo beleza, né? Só que a gente sempre sabe de uma certeza, se isso acontecer um dia, amanhã passa. Amanhã passa. Porque no determinado dia a esposa já não vai estar com aquele sorriso todo aberto, os filhos já vão estar bagunçando mais do que devia, a pia é impressionante, né? Esses dias eu tive que me dedicar mais à pia, eu estou com pavor da pia lá de casa, eu não sabia que aquilo produzia tanta coisa, né? É impressionante, você termina de lavar, antes de vir para a igreja, está lavando louça, inclusive. Foi a última coisa que eu fiz. Falei: não é possível, eu vou para a igreja hoje com essa pia zerada, né? E eu tenho certeza que eu vou chegar lá, vai ter 2 colheres e uma xícara lá ainda, né? Ela vai sair do armário e vai para lá. É isso. Irmãos, a nossa vida não tem um descanso final, um deleite. Por mais que tenha pílulas de felicidade e de alegria, a nossa vida aqui ela é inconstante. E sempre vai ser, até o final. É por isso que nós não pregamos prosperidade para o crente o tempo todo. Primeiro, eu seria uma pessoa injusta com os irmãos, porque a palavra de Deus não fala de prosperidade contínua para o crente aqui nessa terra, né? Segundo, não é isso o desejo de Deus para nós. Ele não tem um plano de prosperidade, né, de riqueza, de bens. Não é esse o plano de Deus para nós cristãos, por mais que algum crente possa desfrutar disso, né? Possa desfrutar de coisas boas dessa terra num grau até aumentado, e não tem problema nenhum nisso. Mas eu não estou apto, né? E ninguém deveria estar apto a pregar a partir da palavra de Deus prosperidade. A palavra de Deus fala que nessa terra nós temos aflições. Na nossa peregrinação, por mais organizada que estejam as nossas contas, as nossas coisas, as nossas famílias, a nossa igreja, por mais que esteja organizada, nesse mundo nós teremos aflições. É um dia após o outro, tendo desafio, tendo os problemas, enfrentando isso com uma grande realidade que está diante de nós. O pecado afetou tudo. E enquanto Cristo Jesus, o Senhor, não voltar e consumar a sua obra definitiva de redenção, as aflições aqui estarão presentes. Nós temos aqui o texto que fala um sentimento muito profundo que está em Paulo. Muito profundo. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, irmãos. É uma das cartas que Paulo mais fala de alegria. Ele, em vários momentos, ele coloca esse tema na mesa, quando ele está escrevendo a carta aos Filipenses. Fala de alegria. E tem umas coisas interessantes, porque Paulo, ao meu ver, não estava num momento muito feliz da vida dele, porque ele estava preso. Ele estava em prisão, trazendo doutrina, palavra, mensagens e agradecimentos àquela igreja. Mas ainda assim mesmo, em prisão, ele está vendo os traços de alegria, né, aquilo que Deus pode abençoar a qualquer um, até um prisioneiro. E Paulo, ele coloca esse sentimento muito claro nessa epístola a esses irmãos. Ele tem um carinho especial por essa igreja. Essa igreja estava sustentando o apóstolo Paulo, sustentando mesmo financeiramente, enviando para aquele irmão algum tipo de auxílio, que nós não sabemos exatamente o que é, mas foi um bom auxílio para que o nosso apóstolo pudesse ter boas condições de vida, mesmo na prisão. A gente sabe que a prisão que ele estava era um pouquinho diferente, era uma prisão doméstica, né?
certo sentido, é uma prisão doméstica. Paulo poderia alugar uma casa para ficar preso, né? E alguns eram colocados ali diante dele para guardar ele e a casa dele. É por isso que aqui, no versículo 1, Paulo, aqui ele fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, está no versículo 12 que eu estou lendo, capítulo 1, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas até da guarda pretoriana de todos os demais. Paulo era um prisioneiro, estava sendo guardado pela a guarda pretoriana, era um cidadão romano, ele estava sendo ali protegido, e Paulo não perdia tempo em nenhum momento, ele estava evangelizando aquele povo que estava do lado dele. Talvez para Paulo, um grande evangelista, um sumo evangelista, era a melhor coisa que poderia acontecer, é ter alguém colocado 24 horas do lado dele. Ele fala assim: rapaz, você vai ficar do meu lado? Senta que lá vem a história, né? E toma o evangelho aqui, toma Jesus Cristo, a obra que ele fez, e essas histórias estão aqui. E Paulo evangelizou muitos, e muitos realmente se converteram, se converteram pela pregação do apóstolo. Mas nós vimos que, mesmo falando de alegria, Paulo, ele externa aqui a grande realidade que está nessa terra, nessa peregrinação. Como é a realidade das coisas. Paulo se sente feliz, por um lado, porque a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho, e alguns têm se convertido. Paulo está alegre porque a igreja de Filipenses está mandando recursos para ele, tornando a vida dele um pouco mais confortável, e ele agradece aqueles irmãos por causa disso. Paulo vê o evangelho sendo expandido, alguns criando coragem para pregar o evangelho, porque vê em Paulo um motivo de encorajamento. Inclusive, até eu abro parênteses aqui, porque os cristãos do primeiro século devem ter um pouco do apreço nosso. Porque, às vezes, quando acontece alguma coisa que possa estremecer as bases da evangelização, nós até ficamos com medo. O fato de Paulo ter sido preso por causa da pregação do evangelho fez com que outros irmãos na fé se sentissem entusiasmados e encorajados a pregar o evangelho de Cristo Jesus. A gente tem que aprender um pouco com esses cristãos, né? Chegou, nos diz, o nosso líder, aquele que nos ensina, nosso mestre, o apóstolo Paulo foi preso por pregar o evangelho. Ai, meu Deus, o que nós vamos fazer? Não, é só assim, vamos pregar mais o evangelho. Vamos anunciar o nome de Jesus Cristo. Então, Paulo está vendo muitos motivos de alegria, mas veja só, Paulo também tem muitos motivos de tristeza. Ele está dentro dessa peregrinação, ele está dentro dessa realidade, ele sabe como as coisas são. Ao ponto de, irmãos, essa peregrinação é tão difícil, ela é tão complicada, ela é tão triste, ela é tão terrível, porque nós vemos, inclusive, pessoas que pregam o evangelho, e nós poderíamos falar, pregar o evangelho é algo muito bom, mas tal é a distorção da realidade do pecado habitando nessa terra, que existem pessoas que pregam o evangelho por inveja. É o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que existem pessoas que estavam pregando o evangelho para que ele, o apóstolo Paulo, se sentisse entristecido. Que coisa absurda, né, irmãos? Pessoas que estavam fazendo por discórdia. Ele fala aqui no versículo 17, aqueles, contudo, pregam por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, irmãos, é tão duro, que até no meio do povo de Deus, pessoas crentes, ou às vezes não crentes, aproveitam-se do evangelho. É triste, irmãos, quando a gente, até nós que somos pastores, né? Somos pastores, a igreja presbiteriana, por exemplo, é uma igreja que eu amo, é claro que eu amo. Amo a igreja, amo a nossa doutrina, amo o governo da nossa igreja, eu acho que é muito bem conduzido, muito bem estruturado, mas nem tudo são flores. Tem desafios na nossa denominação. Tem muitas coisas que nos alegram, e muitas coisas alegram meu coração na nossa denominação, mas tem coisas que entristecem também. Essa peregrinação aqui é doída, irmãos. Não tem um prisma que a gente olha que a gente se sente extremamente confortável. É interessante que até nessas coisas assim, Paulo ainda vê a bondade de Deus. Aí ele fala assim, todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei.
Paulo, de fato, estava muito feliz escrevendo essa carta. Ele fala, até aqueles que estão de maneira sórdida, insincera, pregando o evangelho, o que importa? Se o nome de Cristo está sendo pregado, eu me regozijo, assim mesmo. Só que por mais que o apóstolo externa isso, ele ainda sabe que essa caminhada não é fácil. É uma caminhada difícil. E eu queria me ater aqui ao versículo 21, que está diante de nós. Filipenses 1, 21, é um dos versículos muito conhecidos da palavra de Deus. É uma palavra que Paulo coloca dentro desse contexto e diz assim, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que realidade o apóstolo coloca diante de nós? Ele vê tudo isso, ele fala assim, o viver é Cristo. Atente a menção de Jesus Cristo que Paulo usa. Ele fala, porquanto, para mim, ele poderia usar, né? O viver é o Senhor Jesus. Mas ele faz questão de, nesse texto, colocar, para mim o viver é Cristo. Porque a palavra Cristo aponta diretamente para a obra do Messias. Aponta por questões que trouxeram Jesus aqui a essa terra. Jesus veio a essa terra para ser o Messias, o Cristo de Deus. Ele seria aquele que seria sacrificado por outras vidas. E Paulo fala, essa vida aqui, o viver é Cristo. O próprio Senhor Jesus fala que nós, que morremos para Ele, com Ele, né, por pecado, nós viveremos para Cristo. A nossa peregrinação, e aqui está o ledo engano que muitos crentes às vezes podem cair, acreditar que a nossa peregrinação aqui nessa terra vai ser diferente da peregrinação de Jesus Cristo. Achar que, diferentemente do nosso mestre, aquele a quem nós seguimos as pegadas, nós vamos viver uma vida diferente do que Cristo viveu aqui nessa terra. Sabe por que os cristãos são perseguidos? Porque Cristo foi perseguido. Sabe por que nós não nos sentimos confortáveis aqui nessa terra? Porque Cristo não se sentiu confortável aqui nessa terra. Sabe por que nós temos desafios, lutas para enfrentar nessa terra? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou essas mesmas batalhas. Então, se o crente está com lutas, está com desafios, estão com algumas coisas para vencer nessa terra, você, num certo sentido, poderia se unir a Paulo e falar assim, o viver é Cristo. Você poderia até se alegrar com isso, falando assim, graças a Deus, estou seguindo as pegadas do meu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Essa vida é cheia de desafios mesmo, como Jesus teve suas batalhas pessoais aqui nessa terra. E Paulo retrata muito bem isso nesse versículo. Para mim, o viver, ele é Cristo. Mas ele coloca uma realidade que muitas vezes a gente lê, acha até bonito o versículo, mas a gente não entende essa realidade. O viver é Cristo e o morrer é... Quem quer morrer? Quem quer morrer hoje? Quem quer morrer hoje? Quem quer ter lucro, irmãos? Quem quer ter lucro? Hein, Joe? Ter lucro? Final do dia? Purou. O que deu? Deu lucro. Purou. Raquel lá no seu trabalho, purou. O que deu? Deu lucro. Deu quanto? Deu muito lucro. Deu lucro. Quem não quer lucro? Todo mundo quer lucro, irmãos. Lucro coloca-se uma coisa boa. Uma coisa que, entre ganhos e perdas, deu lucro. Foi favorável, está positivo. Está verde, não está vermelho, né? Essa ideia que Paulo coloca aqui é que na balança das coisas, morrer é melhor do que peregrinar. E que grande desafio a gente tem de entender isso, né? Como assim morrer é melhor do que... O viver é Cristo, o morrer é lucro. É uma palavra que é uma lógica que não entra na cabeça do homem, nem do homem e da mulher crente entra direito esse negócio. Do ímpio, então, esquece. Quantas pessoas estão se esmerando, se lutando, buscando várias alternativas para se manter mais vivo nessa terra. Existe uma pessoa que, não me vem o nome dele aqui na cabeça, que ele colocou o próprio corpo dele, ele é muito rico, para experimentos que possam o levar para ter uma vida mais longa. E ele já fez todo tipo de experimento. Ele já fez uma transfusão completa sanguínea do sangue dele, pelo sangue do filho dele, sabe, que é bem mais novo, né, para que ele tenha sangue novo, achando que isso pode interferir em alguma coisa, né? E de fato ele até conseguiu algumas coisas,
ali os experimentos mostraram que ele tem tantos anos, mas ele parece biologicamente ter alguns anos a menos. Sabe o que esse homem está ganhando com isso? Mais dias infelizes nessa terra. Mais dias infelizes nessa terra. Eu não estou falando com isso, irmãos, que a gente não deve cuidar da nossa saúde, que a gente não deve se esmerar para ter uma vida longa aqui na terra, né? A gente não pode achar que se eu morrer é lucro, né? Deixa eu me entupir aqui de torcinho de barriga, né? De picanha, apesar que não está dando para comprar picanha, né? De, sei lá, qualquer outra coisa, maçã de peito eu acho que está dando para comprar ainda, né? Então vamos comprar maçã de peito com muita gordura. Eu lembro que meu pai fritava aquele negócio de maçã de peito, não sei o que lá, minha mãe ficava olhando assim, a gente era tudo pequenininho mesmo assim, ele partia aquelas maçãs de peito, vinha com as lascas de gordura, e falava assim, taca farinha de mandioca que mata a gordura, né? Você piorava o negócio ainda, né? E aquilo era uma beleza. Então a gente não deve fazer isso, então o dia, porque assim, um morrer é lucro. Não é essa a perspectiva do apóstolo. Ele não quer isso. Ele está trabalhando o tempo todo com esse texto, falando que, inclusive, ele está, assim, angustiado, porque ele fala no versículo 23, ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Até Paulo tinha consciência que, mesmo preso, de alguma forma, em alguma medida, a existência dele, a continuidade da vida dele estava sendo preservada por Deus, por algum propósito. E ele cria nisso. Então, por mais que o morrer é lucro, a gente sabe que existe em nós uma necessidade de peregrinar um pouco mais. Quanto mais? Eu não sei. Cada um tem uma peregrinação. Não sei quantos dias nós temos, irmãos. Eu definitivamente não sei quantos dias eu tenho. E às vezes eu faço essas coisas e tem algumas coisas que acontecem que mostram que realmente eu não sei. Um grande amigo meu, da minha mesma idade, essa semana teve um infarto. Ele é 1 ano mais novo que eu, inclusive. 1 ano mais novo. E pior que ele é do meu tamanho, é mais ou menos do meu peso, né? E ainda para me orar, assim, aí eu falei assim, rapaz, eu tenho que cuidar da minha saúde, né? Um pouquinho mais, porque nós estamos mais ou menos paralelos. Ele infartou, falei, se fizer a conta, bate mais ou menos no mesmo perfil que eu, né? Então a gente... Essas coisas, irmãos, elas são um paradoxo na vida de todo crente. Todo crente. Mas, de fato, irmãos, de fato, de verdade, o morrer é lucro. Estar com Cristo, como Paulo fala aqui no versículo 23, é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Estar com Deus eternamente, o prazer, o deleite que nós vamos ter no nosso Deus, com o nosso Redentor, será incomparável ao maior deleite que nós podemos ter aqui nessa terra. Ao maior deleite. A peregrinação nossa, quando acabar, irmãos, a gente pode ter vivido talvez uma ótima vida nessa terra da perspectiva humana, ela é incomparavelmente menor do que nós vamos viver na glória eterna. Tem um livro que o Davi gosta muito, que é o Peregrino. Belíssimo livro para se ler também. Acho que todo cristão deveria ler esse livro, O Peregrino, depois da Bíblia, é claro, né? O Peregrino. O Peregrino é a jornada de um homem que vai enfrentando seus desafios. Ele está com um fardo nas costas, e a história começa falando das lutas que ele tem, a caminhada muito dura, que ele está ali, inclusive carregando aquele fardo. Em algum determinado momento da história, aquele fardo, ele cai. O fardo caiu, representando os pecados, né? Ele vê que o fardo caiu, porque, de fato, Cristo, a primeira coisa que faz, ele tira o fardo de nós. E talvez a perspectiva é, sem fardo, agora eu estou leve, né? Eu vou caminhar fácil nessa peregrinação. Não, aquele peregrino vai enfrentar vários desafios. São pântanos, são inimigos que se levantam, são gigantes que aparecem na história. Irmãos, o negócio fica feio na história toda, vai tendo grandes desafios. A morte se aproxima muito próximo do peregrino. A morte, por vezes, chega antecipada para outros companheiros da jornada. Alguns companheiros desistem da jornada, voltam para trás. É uma luta aquela peregrinação, e ele vai rompendo cada um desses desafios, até que em um determinado momento ele chega no destino final. E acaba a sua peregrinação. E o livro mostra toda a riqueza, a glória, a beleza de uma peregrinação que se
encerra. Que se encerra. Irmãos, Cristo Jesus mostrou para nós e deixou muito claro essa esperança em nós. Haverá um dia que essa história, inclusive, ela como um todo, ela vai ter fim. A peregrinação vai acabar, de toda a igreja. Para alguns da igreja, ela está acabando. Quando chega a senha lá, 782. Opa, sou José, pode vir. A peregrinação já acabou antecipada. Né? Vai ter um dia que essa peregrinação vai acabar para todo mundo, quando Cristo voltar entre as nuvens, com todo poder e glória. Ele virá, ele vai ver para toda essa realidade distorcida, vai vir os ímpios que continuam cuspindo no nome de Cristo Jesus, cuspindo no próprio Jesus Cristo, todas as mazelas que nós temos aqui, as imperfeições do mundo, os medos, as preocupações, as lágrimas de tristeza, os pecados que estão acontecendo, tudo que nós vimos aqui, que são desafios para a nossa vida, Jesus Cristo vai chegar e falar assim, acabou. Acabou. E para uma parte ele vai falar assim, vinde benditos do meu Pai, para o meu reino eterno, preparado para cada um de vocês, pode acessar. Eu lembro da cena lá do ratinho, né? Falando assim, eu posso entrar no seu reino? E o Aslan abre e fala assim, o meu reino é preparado para pessoas nobres como você. É interessante que o ratinho era atrevido, igual a gente é atrevido. Ele era coração duro, mas ele foi nessa peregrinação, sendo trabalhado, né, pelo personagem da história, que era o Aslan. Ele tem um coração mais macio, exatamente como nós. Aí talvez você poderia falar, por que da peregrinação? A peregrinação muitas vezes é para amolecer esses corações duros, esses corações que têm dúvida da consciência de quem Deus é. É por isso que a gente está peregrinando, é por isso que tem desafios, é por isso que tem lutas, é por isso que tem batalhas, porque Deus vai trabalhando em cada dia do crente, para que ele esteja preparado, apto, para quando ele chegar na porta do reino dos céus, o Senhor falar assim, vinde bendito do meu Pai, está preparado para vocês, a peregrinação acabou. E é assim que a gente vive, irmãos, desejando estar com Cristo, desejando e almejando o nosso Senhor, estar com Ele, porque isso é lucro. Mas, enquanto isso, como o próprio apóstolo Paulo coloca aqui, o viver é Cristo. Nós temos os nossos desafios. Mas um dia essa peregrinação acaba. Eu sempre sou levado, irmãos, não tem como, levados a pensar na minha mãe que já se foi, falar assim, e se foi em Cristo Jesus? Eu ansei, irmãos, o dia que foi o enterro dela, eu olhando ali, o pastor Renato conduzindo aquele momento, e eu falei com o pastor Renato, falei assim, pastor, um dia a gente vai estar junto de novo, né? Disse aqui acaba. O pastor Renato falou assim, graças a Deus vai acabar um dia, né? Vai acabar um dia. Né? Eu lembro da minha avó, no final da vida dela, né? Final da vida dela, próximo ali, ela sabia que ia partir, né? Ela não tinha nenhuma doença, mas as forças vão indo, né? Ela sabia que estava próximo. E tinha um hino que ela sempre pedia para cantar, um hino do nosso hinário, né? Que ela sabia que estava aproximando, é o hino 153, e diz assim, e no momento de transpor o rio, que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Eu lembro que a gente perguntava para minha avó, e a minha avó falava assim, eu não tenho medo de morrer. Eu falei, eu não tenho medo de morrer. Na verdade, eu falei assim, eu já estou ansiando estar com Cristo. Estou desejando estar com Cristo. Eu lembro dela falando claramente assim, meu neto, não tem nada melhor. Talvez ela poderia falar assim, eu sei que é muito bom estar com vocês, com a minha família, porque chega no final, né, os filhos se aproximavam, sempre tinha gente dentro da casa para não deixar minha avó sozinha. Mas claramente ela já estava assim, eu gosto de vocês, eu amo vocês, mas eu estou indo para perto de Jesus Cristo. Aí não dá para a gente nem iniciar a conversa do que é melhor. Eu quero estar junto com o meu Senhor e Salvador. Para terminar essa mensagem, eu vou convidar aqui o Nanato
para nos conduzir no hino, Xandão, que é o hino, esqueci o nome, 116, 118? Às vezes são hinos que a gente canta só em velório, sabe? Apesar que o velório, eu já fui em muitos velórios que são felizes, irmãos. Velórios de crentes, assim, que são bonitos de se ver. Tem velório que é bonito de se ver. Agora, eu só vi velório bonito de se ver de crente, né? De crente. É uma celebração, de fato, de um encaminhar, né, do crente. Muitos sabendo que é uma despedida temporária. A gente não vai com essa realidade falando assim, é só temporariamente que nós estamos despedindo de você, né? Mas muitos hinos que nós cantamos no velório, irmãos, não são hinos fúnebres. Às vezes a gente fala que encaixa ali, mas não são hinos fúnebres. São hinos que devem ser cantados por peregrinos aqui nessa terra. Porque parece que a gente está cantando como se aquela pessoa que está ali morta, ela tivesse a vontade de cantar aquele hino. Irmãos, quando a gente estiver no velório, aquele crente que está ali, a gente só vê o corpo dele, irmãos, ele não tem vontade mais de cantar alguns dos hinos que a gente canta não, porque já está com Jesus Cristo. Ele já está vivendo o que ele cantou. Tem alguns hinos que são para nós cantarmos aqui, desejando, falando, e a igreja às vezes para de cantar o desejo de estar com Cristo. Eu já ouvi gente falando nesse hino que nós vamos cantar agora, mais perto que ele estava, assim, eu não gosto de cantar esse hino não, porque parece que está me levando para a morte. Que coisa estranha os crentes desse tempo, né? A gente deveria cantar esse hino todos os dias. Mais perto quero estar, mais perto quero estar de ti, meu Senhor. Ainda que a morte me leve para junto de ti, mais perto quero estar. Vamos cantar esse hino 118, em oração, em reflexão, em louvor, colocando o nosso coração diante do Eterno, desejando estar com Cristo verdadeiramente. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero
Pai, louvado seja teu santo nome. O Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é quem criou cada um de nós. O Senhor é que nos deu essa existência. O Senhor nos dá o ar que respiramos. O Senhor tem os nossos dias contados, todos nas palmas das suas mãos. Todos, Deus, devidamente registrados. Ó Pai, o Senhor nos criou para a sua glória, nos faz peregrinar nessa terra, Deus. Uma terra criada por Ti, criada, Deus, inicialmente perfeita. Mas nós, Pai, nós, pelos nossos pecados, Deus, fizemos com que a realidade mudasse completamente. Ó Deus, o quão difícil é para o crente viver aqui na terra, Pai. Quantas angústias, dores, tristezas nós enfrentamos dia a dia, Pai. Quantos desafios muitos de nós, ou todos nós temos, quando os nossos olhos se abrem num dia comum. Quando nós acordamos, Pai, já acordamos cheios de problemas, cheios de dúvidas, cheios de inquietações, cheios de medos, temores, preocupações. A vida aqui não é fácil, o Senhor sabe disso, Deus. O Senhor sabe, Pai, muito mais profundamente do que nós, o que o pecado pode fazer conosco. Mas obrigado, Pai, por permitir que nessa peregrinação, nessa história, nessa vida que o Senhor nos deu, fosse encontrado o bálsamo do Evangelho de Cristo Jesus, fazendo com que a realidade futura mudasse completamente diante de nós. Obrigado, Pai, por nos fazer peregrinar nessa história, sim, cheia de dificuldades, mas sabendo, Pai, que ela haverá um final feliz, um final glorioso, um final gracioso para todo crente. Ó Deus, cada um dos filhos que o Senhor tem chamado pelo poder da sua palavra, chegará no final de uma jornada, essa jornada é difícil mesmo, mas encontrará o descanso eterno, o deleite, o prazer de estar com o nosso Redentor. Obrigado, Deus, por saber e por nos antecipadamente declarar o presente que está preparado para cada um de nós. Isso, que é viver contigo, Deus, eternamente. Viver naquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Viver, Pai, num estágio onde não haverá mais pecados, medos, dores, lágrimas, solidão, imperfeições, Pai, da sua própria criação. Não haverá mais nada disso. Nós estaremos para sempre com o Senhor, Pai. E eu peço para mim e para cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, Pai, que cada dia das nossas vidas, Deus, nós possamos, Deus, ansiar estar com o Senhor, ansiar o céu, Deus, ansiar, Pai, estar diante daquele que salvou e redimiu as nossas vidas, Pai. Mas até que esse dia chegue, que o Senhor nos dê a coragem e a intrepidez de viver cada dia aqui nessa história, Pai, assim como muitos homens, como o próprio apóstolo Paulo, viveu aqui nessa terra, Pai. Nos dê essa coragem, Pai. Nos dê também a alegria de, mesmo vivendo nessa terra, saber que o viver é Cristo, que ainda assim o cristão tem motivos para viver todos os dias aqui, que Deus nos dá, Pai, uma vida com propósito, uma vida que agrada ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, por nos lembrar, não somente nessa noite, mas em outras noites, das vitórias, das bênçãos, Deus, que nós desfrutaremos com o Senhor, naquilo que o Senhor prepara para cada um dos seus filhos. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por tudo isso, Pai. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, essa graça redentora e salvadora, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, parte da igreja de Cristo aqui reunida, e com toda a igreja espalhada sobre toda a terra, até que Cristo volte. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, Anato.